Qual foi a queda do espírito? O desligamento. Então qual é a salvação do espírito? Ligar de novo. Eu disse que o desligamento é a morte no espírito. Agora responde uma coisa para mim. Qual que é o inverso de morrer? Não. Qual é o inverso de morrer? Não. Nascer. Então, se a queda no espírito, a morte no espírito é o desligamento, qual que é o religamento? O novo nascimento no espírito. Quem tá aí? E como que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando que o meu espírito nasce de novo? Se você quiser abrir onde eu falei para você abrir, Efésios capítulo 2, verso 1, a gente pode ler um texto. Vai lá. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou. E o quê? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha para cá. Quando foi que ele te vivificou? Olha o texto. Quando que ele te vivificou? Olha isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando foi o momento que ele te vivificou, Lucas? Segundo o texto. Que a gente não vai trabalhar com teoria de achismo. Vamos com o texto. Quando foi o momento que ele te vivificou? Quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Não quando você atingiu um nível de santidade. Quando que você foi salvo? Quando você jejuou? Quando você orou? Quando você aplicou um jejum? Qual foi o momento que você foi vivificado? Quando? Não. Quando você ainda estava lá na lama, lá no pecado, morto em ofensa. Só que você fez o quê? Você levantou a mão e você recebeu a Jesus. E lá em João 14, 23 diz assim, ó, e nós viremos e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo veio habitar no teu espírito. É onde você conecta com 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor, ó, aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Sabe essa palavra unir? Pode colocar o texto para eles, que às vezes eu vou falando os versículos, às vezes fala assim, será que está escrito isso aí mesmo ou ele está inventando na cabeça? Pode colocar os versículos, não tem problema não. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Essa palavra unir é o mesmo unir lá de Gênesis. Quem lembra? Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ali está falando do quê? Está falando de casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á. Ou, conforme aquela tradução, a juntar-se à sua mulher. E ambos serão uma... Está falando do quê? De casamento. Aqui também está falando de casamento. Só que não é um casamento de carne. É um casamento de espírito. O seu espírito e o espírito de Deus se uniu, se ajuntou. De modo que não é mais um espírito, mas é um espírito só. Não é mais separado. Olha o texto. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ou seja, o teu espírito e o espírito de Deus se casou. Posso te contar uma coisa? Olha para cá. Não existe a palavra divórcio no vocabulário de Deus. Não entendeu? Uma vez que ele se casa com o teu espírito, ele não larga mais. Quem está por aí? Sabe por quê, Paulinho? Sabe como que se deu esse casamento? Sabe como que aconteceu? Abra lá em Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem, pois é dom, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vai não colocar o verso 9? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Volta um verso, volta o 8. Vamos interpretar esse versículo aqui? Porque pela graça sois... O que significa a palavra graça? Um favor não merecido. Então como que eu faço para ler? Porque por um favor que eu não mereço, eu sou? Por meio da... O que significa fé? O firme fundamento das coisas. Então por algo que eu não vejo, eu sou salvo. Ponto e vírgula. Isso não vem de... Deus. Não. Olha para a Bíblia. Isso não vem de... O que significa isso?
Isso não é procedência minha. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. É dom de Deus. Agora coloca para eles. Ó, calma aí. Segura, a gente vai ler o 9. Não, já pode ler o 9. Não vem das... Então por que você está tentando se salvar com as suas obras? Para que ninguém se glorie. Coloca para eles lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, mais o quê? O dom gratuito de Deus é a vida. Lá em Efésios 2:8 disse o que mesmo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E olha o texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Fala assim, ó, vida eterna. De novo, fala vida eterna. O que é o dom de Deus? Não é vida temporária? Qual é a vida que ele te deu? Quanto que dura a eternidade? A vida eterna dura quanto? Mas não é até que eu peque? Pecou, ele tira. Despecou, ele coloca de novo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora coloca Romanos 11:29. Romanos 11, grava esse dom aí, dom. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outras palavras, irrevogáveis. Sabe o que significa? O dia que ele te deu o dom, ele não se arrepende de ter te dado. Lucas, o que significa isso? Quando ele te deu o dom, que é a salvação, ele olhou e falou assim, ó, não merece não. Por isso que entra a graça. Ele te deu a salvação. Quem tá aí? Agora responde uma pergunta matemática para mim. Matemática para mim. Você hoje, ou quando você recebeu a Jesus, qual está melhorzinho? Fala para mim. Quem está melhor? Fala a verdade. Hoje, ou quando você acabou de chegar na igreja pela primeira vez e recebeu a Jesus, quando que você está melhor? Quem é hoje? Você conhece mais Bíblia, ora mais, vai mais na igreja. Você tinha acabado de chegar na igreja, sim ou não? Quem está melhor, quando você recebeu a Jesus ou hoje? Então me responde essa matemática que não está fechando na minha cabeça. Como que quando você chegou na igreja, ele te salvou, e hoje que você está melhorzinho, ele quer arrancar a salvação de você quando você peca? Fala alguma coisa aí, santo, pelo amor de Deus. Dá um glória para descer melhor, sei lá. Glória a Deus. Entendeu? Entende ou não? Fala assim, ó, eu não sou salvo pelo que eu faço. Quer ver só? Abra lá em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela sem... Ih, deu ruim, hein? Quer que eu interprete? O que significa justificado? Salvo. O homem é salvo pela sem as obras da lei. Responde para mim, para você ser salvo, precisa de obras? Ou você foi salvo pela obra redentora da cruz, de Cristo? Quem tá aí? Você foi salvo por quem? Não é pelo seu esforço? Não é pela tua renúncia? Não é pelo teu jejum? Acho que é por você ler a Bíblia bonitinho, não é? Você é salvo pelo quê? É isso aí. Então você faz o que você faz por causa de quê? Se para eu ser salvo eu não preciso fazer nada... Aliás, precisa fazer uma coisa. Abra lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Tem que fazer uma coisa para você ser salvo. Também não é tão fácil assim. Calma, tem uma coisinha que você tem que fazer. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então será? Ah, aí, tá vendo? Falei que você tinha que fazer alguma coisa? Você tem que crer e confessar. E o resto? Por que você faz o que você faz? Eu falei que era uma noite de libertação. E eu tô trabalhando aqui para tirar grandes coisas que foram construídas dentro dos lombos de vocês e trazer para vocês a clareza e a leveza do evangelho. Graça, fala assim comigo, graça não é motivo para libertinagem, e sim para liberdade. Não é porque você foi salvo que você sai fazendo aquilo que dá na telha. Quer perguntar para mim por quê? Porque a salvação é só a porta de entrada, não é o ponto de chegada. Você estava até ontem lutando pela salvação. Sabe pelo que você estava lutando? Para entrar na porta.
E o ponto de chegada tá longe. Você tá aqui, ó, dando volta em torno do nada. Ah, eu preciso lutar para ser salvo. Ah, eu não posso perder a salvação. Ah, eu preciso buscar a salvação. Eu tenho que me esforçar para buscar a salvação. Jesus olhando lá de cima falando assim, aí eu fiz tudo que eu fiz para de quê? Quem tá entendendo? Você tá por aí? Então por que fazemos o que nós fazemos? Se eu não preciso de obras para ser salvo, eu faço o que eu faço por causa de quê? Vai lá, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua. Vai lá. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nela. Antes de você nascer, já tinha obras para você fazer. Fala assim comigo, ó. Eu não sou salvo. Perdão. Fala assim, ó. Eu faço as obras não para ser salvo, mas faço as obras porque fui salvo. Quem entendeu a diferença? Eu não faço o que eu faço para ser salvo. Eu só posso fazer porque eu fui salvo. Então, olha aqui. Então, eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo para as obras. Abre a boquinha e fala assim, ó. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo para fazer as obras. Desde quando está preparada essas obras? Ó. Quer ver só? Salmo 139:16. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo informe. Vai lá. Salmo 139:16. Encontraram aí no papel? Ah lá. Os teus olhos viram o meu corpo informe. E no livro do propósito, todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que significa? Quando você nem tinha forma, já estava escrito tudo que era para você fazer. Toda boa obra de Cristo já estava preparado para você. Quem está aí? Jeremias capítulo 1, verso 1. Vai lá. Olha isso aqui. Jeremias 1, 1. Jeremias, filho de Ilquias. Vai lá. Jeremias, filho de Ilquia, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Tem Jeremias? Ele não está enxergando. Quem encontrou aí? Jeremias 1, 1. Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Se Jeremias é filho de um sacerdote, o que significa isso? Olha aqui. Se Jeremias é filho de sacerdote, significa que, por sucessão, ele deveria ser o quê? Sacerdote. O papai morreu, ele iria entrar no lugar. Só que Deus tinha chamado ele para ser sacerdote. Olha o verso 5, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei as nações como? Opa! Então quer dizer que antes dele nascer, Deus já tinha preparado para ele ser? Profeta. Olha que interessante. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Deus está dizendo assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Esse conhecer não é conhecer de uma matéria. Eu conheço teologia, eu conheço o endereço tal, eu conheço uma receita. Não. É um conhecer de se relacionar. Não entenderam? Deus está dizendo assim, ó. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu e você já tínhamos um relacionamento. Quer perguntar para mim por quê? Zacarias capítulo 12, verso 1. Porque você já existia dentro de Deus. Fala assim, ó. Eu já existia dentro de Deus. Zacarias 12, 1. Alguém encontrou? Vocês encontraram e eu vou indo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor que estende-os e que funda a terra e que gera e que forma o espírito do homem. Aonde o seu espírito foi gerado? Por isso que ele... Ninguém pegou. Eles não entenderam. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Por que ele soprou? Porque você já estava lá. Desde quando você estava lá? Desde quando você estava lá? Efésios 1:4. Desde quando você estava dentro de Deus? Há quanto tempo? Óbvio, antes de nascer, claro. Há quanto tempo você estava lá? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Oh, olhe para cá.
Você tá olhando a tua vida, você olha as coisas palpáveis, você olha o teu passado, você vê o teu presente, você fala, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Você existe dentro de Deus desde a fundação. Você tá preocupado com o quê? Meu Deus, será que vai dar certo? Na eternidade já deu até certo. Quem tá por aí? Então você já existia dentro de Deus. Aí ele sopra você. Quem tá conseguindo entender? Então essa é a salvação do Espírito. Mas eu vou explicar, Paulinho, para eles não ficarem loucos. Porque assim, algumas pessoas aqui não se convenceu ainda que a salvação é pela graça. Eles falam, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma ajuda para Deus. Eu vou falar agora na Bíblia onde que entra a tua obra. Porque não é porque ele te salvou de graça que você não tem que fazer nada. A sua obra entra em algum lugar, quer ver? Você quer abrir aonde? Lucas 16:16 ou Mateus 11:12? Pode escolher. Pode ser, onde você quiser. Então abra lá, Lucas 16:16. Se você quiser pode abrir em Mateus 11:12. Fala a mesma coisa. Pode ser Mateus 11:12 ou Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Olha para cá. As tuas obras que você faz não é para você ser salvo. As obras que você faz é para você entrar no reino. É para você reinar com Jesus. Você esqueceu de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3? Lá tem 7 cartas do Apocalipse. Em cada carta ele começa e termina falando como? Na maioria das vezes termina falando: aquele que vencer, darei isso, isso, isso. Aquele que vencer, lhe concederei isso, isso, isso. Aquele que vencer, livrarei disso, disso, disso. O que significa? Que recompensa, olhe para cá, recompensa é dada apenas para quem vence. Responde para mim uma coisa. Estamos numa clínica de recuperação. O melhor lugar para falar isso. Responde para mim. Todos vencem os vícios? Mas não é, a oportunidade não é dada para todos? Todos se esforçam para vencer? Ah, então quer dizer que dentro da igreja é a mesma coisa. Tem gente que vence o pecado e tem gente que não. Lembra lá, se quiser colocar, Gênesis capítulo 4, verso 7? O pecado jaz à porta. O seu desejo será sobre ti. Mas cabe você dominar. Governar são todos que governam seus desejos, sim ou não? Quando você aceita Jesus, quando você recebe a Jesus, você se torna igreja. Só que se tornar igreja não significa que você vai reinar. Pergunta aí por quê? Porque a igreja é muita gente. Dentro da igreja tem o que é viciado, o que não é viciado, o que é livre, o que é escravo. Tem um monte de gente. Jesus morreu por? Todos são salvos pela? Mas todos vão poder governar com Jesus? Todos têm a mente de Cristo? Porque Paulo diz, não diz lá em Filipenses, que haja em vós a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você já desenvolveu a mente de Cristo? Quem está aí? Em Efésios o texto diz, capítulo 4, do 13 e 14. Até que cheguemos à estatura de Cristo. Todos chegam à estatura de Cristo? 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer, eu estou correndo o estádio em busca da coroa incorruptível. Todos alcançam a coroa? Quem está por aí? Deixa eu dar um exemplo para você entender. Imagine uma faculdade. Quem aqui tem vontade de fazer faculdade? Levanta a mão. Tem? Imagine você, quer fazer uma faculdade, só que você não tem condições para bancar, para pagar. Aí eu chego lá em você e falo assim, ó, vou pagar para você. Eu vou lá e quito a faculdade. Pum! Você tem direito de frequentar, sim ou não? Você ganhar de mim a inscrição, os boletos pagos, te garante o diploma? A salvação é eu pagar. O reino é o diploma. Quem tá aí? Jesus disse o quê? Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Abre a boquinha e fala assim, ó, a salvação é a porta de entrada. O reino é o ponto de chegada. Quem tá por aí? Então, Lucas, mas está escrito na Bíblia que aquele que perseverar dar-te a coroa. Coroa é o maior símbolo de quê? De reino, de vitória. A coroa não é pela graça não, queridão. A coroa eu preciso me esforçar. Eu preciso renunciar. Eu preciso vencer. Eu preciso dominar as minhas consciências. Eu preciso governar as minhas ansiedades, os meus desejos. Senão eu não vou reinar com Jesus. Você lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Vocês lembram disso? Lá no Êxodo, as 10 pragas, tirou o povo, sim ou não?
Quando chegou no pé do monte, olha para cá, chegou no pé do monte, qual foi a primeira palavra que Deus deu para eles? Se atentamente me ouvires e guardares os meus mandamentos, sereis uma nação peculiar dentre todos os povos e uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Essa palavra não se cumpriu. Pergunta-me por quê? Porque dentre 12 povos, dentre 12 tribos, apenas uma tribo entendeu. Opa, a gente quer ser sacerdote. Qual foi a tribo? A tribo de Levi. Não era para a tribo de Levi ser sacerdote, era para Israel inteiro ser sacerdote para todas as nações do mundo. Só que apenas uma tribo entendeu e ativou a sua identidade sacerdotal. Quem tá aí? Mas eu entendo por quê. Sabe por quê? Quer perguntar por quê? Porque Deus foi falar de reino com quem ainda pensava como escravo. Tinha acabado de sair do deserto, do Egito, ainda com a mente de escravidão. Aí passa-se longos anos, chega em Jesus. Aí Jesus vai começar a pregar sobre o reino. Qual é a primeira frase que ele fala? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe o que significa a palavra arrepender? A palavra arrepender no grego, metanoia, significa mudança de mentalidade. O que ele estava dizendo? Mudem a mente de vocês porque o reino está chegando. Quem está entendendo? Se você continuar pensando com a mente que você tem hoje, desculpa a gente falar, mas você não vai reinar. Porque a minha Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 19, que ele chama algumas pessoas que ele entregou o talento, minas de ouro, e fala assim, ó, e aí, o que vocês fizeram? Sabe o que acontece? Aquele que granjeou e multiplicou o dinheiro do reino, Jesus fala assim, ó, vem cá, eu vou te colocar para governar sobre 5 cidades. Você tem hoje capacidade de governar cidades para Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem hoje, lá você não vai ter também. Alguém quer perguntar para mim por quê? Por quê? Porque a mente se transforma aqui, não lá. Lá a única coisa que é transformada é o corpo, não a alma, não a mente. Lembra Romanos 12, 2? Ia citar outro versículo. Romanos 12, 2. Não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação de mente acontece aqui, não lá. Lá a única coisa que transforma é o corpo, de corrupção para incorruptível. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, ó, a alma continua a mesma. Você transforma aqui. Por isso que o texto diz, Tiago capítulo 1, verso 21, recebei com mansidão a palavra de Deus enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. É a palavra de Deus que vai entrando dentro de você, que muda a tua alma, que muda a tua mente. Quem tá aí? Amém. Lá não tem transformação de mente, a transformação de mente acontece aqui. É aqui que você tem que passar pelo processo. E como que transforma a alma, Lucas? Como que dá esse change mind, que muda a mentalidade? Atos capítulo 14, 22. O texto diz, olha lá, esse texto é maravilhoso. Abre lá, Atos 14, 22. Confirmando os ânimos. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olhe para cá. São as tribulações que te amadurecem para você entrar no reino. Aí você fica reclamando das suas tribulações. Olha para quem está falando e fala assim, ó, as suas tribulações, elas que vão te colocar no reino. Para de reclamar. Os mais antigos vão completar a frase. O que faz um marinheiro bom? Mar calmo? O que faz um marinheiro bom? Então, você está reclamando dessa agitação por causa de quê? Se é nessa agitação que ele está te amadurecendo. Ou você vai falar para mim que é mais fácil aprender a jejuar quando a geladeira está cheia? Ou você vai cuidar da tua saúde quando está tudo bem? Ou quando você vai se achegar a Deus com um monte de dinheiro na conta? Você não percebe que você amadurece na tribulação? Posso te contar um segredo? Para você não precisar passar pelo que eu passei? Com dinheiro na conta, ou sem dinheiro na conta, dependa de Deus. Não dependa menos quando tiver mais dígitos na conta. E não dependa mais quando não tiver nada. Dependa o mesmo. Tem um carro ruim, dependa de Deus. Tá a pé, dependa de Deus. Tô com um carro bom, dependa de Deus. Vou te falar uma coisa. Ele vai te levar por muitos processos para você só aprender essa frase.
Que em palavras é bonito, mas na prática é difícil. Dependa de Deus. Bote a tua dependência a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se a Cristo. Dura coisa é se voltar contra Cristo, contra os seus aguilhões. É melhor você já se jogar. Se joga e fala, Deus, eu não quero saber. Não vou tentar do meu jeito. Pode mandar. O que é para passar? Pode mandar que eu passo. Quem tá aí? Você tá entendendo?